Boa tarde ao senhor presidente, aos novos colegas vereadores, a nossa computadora Kelly e a todos que, de uma forma ou outra, poderão participar dessa audiência pública da LDO no ano de 2021. Nós queremos pedir para a nossa computadora que ela faça a explanação da LDO, né, para que todos possam assim acompanhar e no decorrer da audiência pública, aquilo que tiver que ser colocado, algum emenda, algum projeto de lei que venha mudar alguma coisa, alterar alguma coisa, no período que a gente vai estar aqui debatendo, ela pode ser incluída. Então, eu peço a nossa computadora que faça uso da palavra. Boa tarde, senhor presidente Vair Nils, membros da Comissão de Finanças e Orçamento e os demais vereadores e munícipes que participam dessa audiência. A LDO, vocês todos sabem, é um dos instrumentos de planejamento. Ela faz uma ligação entre o PPA e a LOA, porque o PPA foi feito lá no primeiro ano de mandato, e ele é a médio prazo de planejamento. E a LOA é a curto prazo, então ela faz essa intermediação entre os dois. O que tem que ser definido na LDO? As diretrizes estabelecidas nessa lei têm que ser as metas fiscais, as prioridades e metas da administração municipal definidas lá no plano plurianual, as estruturas, elaboração e a forma de execução do orçamento para 2021. Além disso, tem que tratar sobre a dívida pública, despesa com pessoal, alteração na legislação tributária, forma de limitação de empenho, porque limitação de empenho, se não for atingida as metas bimestrais de arrecadação, tem que ter limitação de empenho. Então, tem que estar definido já na lei. E condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. O primeiro título é sobre as prioridades e metas da administração. Trazem vários demonstrativos e anexos. O primeiro deles, ele trata da meta que foi prevista em 2019, ele pede que seja avaliado se foi cumprido. Então, em 2019, tinha uma meta de arrecadação de receita em torno de 28 milhões. E foi arrecadado 33 milhões. Então, o previsto era 28 e foi realizado 33. Isso dá praticamente 15% a mais do que foi previsto. Então, a meta do exercício anterior, o município cumpriu. Depois nós temos um anexo que ele trata um comparativo da receita de 2018 para 2019, que foi de 4,65 percentuais. De 2019 para 2020, foi estimado 8,57 a mais. E de 2020 para 2021, 3,47. Isso é só uma projeção das metas fixadas nos 3 exercícios, é um comparativo. Nós temos uma memória de cálculo das metas anuais para o montante da dívida. Para 2021, a dívida consolidada ela é 1.356.000. O que faz parte dessa dívida? A operação de crédito que foi aprovada por vocês, acho que no primeiro ano de mandato, é o restante que vai ser pago ano que vem, e a dívida que a gente tem com o INSS. São essas 2 dívidas que nós temos previstas. Depois nós temos as metas anuais, que estimulam o resultado primário e o nominal. Esse resultado primário e nominal, ao longo do ano que vem, vai ser apresentado para essa casa em audiência pública. Ele é um indicativo para ver o que foi planejado de meta está sendo cumprido. Ai, essa máscara cansa. Depois nós temos a compensação da renúncia de receita, é um anexo que tem que ser previsto. Qual é a estimativa de compensação de receita?
nós temos previsto 55 mil de modalidade anistia, que já passou por essa casa, que vai ser uma compensação de renúncia de receita. Das receitas e despesas. O montante estimado de receita para fazer frente às despesas para o exercício 2021 é de R$ 32.437.910. Dessas receitas, nós temos as receitas correntes, receita tributária no valor de R$ 33.910, contribuição 840, patrimonial 159, transferências correntes 26.999, outras receitas 468 e receita de capital 60 mil. Chama atenção aqui, né, para os nobres vereadores, que de transferências correntes, para ver como nós somos dependentes das transferências do governo federal e do governo do estado, elas correspondem praticamente a 84% do nosso orçamento. Isso mostra quanto que a gente tem que correr atrás dos nossos tributos, né? As despesas, né? Despesas correntes, pessoal em cargo, 16.446. Juros e encargos da dívida, 50 mil. Outras despesas, 14 milhões. Despesas de capital, 1.895. Um outro dado importante que merece atenção, né? Das despesas correntes, a maior que se tem é com pessoal em cargos. Praticamente 50% do orçamento. Se a gente pensar assim, né? 50% vai para fora, 25% educação, 15% saúde, sobra muito pouco. Disse? Ok. Depois nós temos ali no capítulo 2 das prioridades e metas da administração para 2021. Acho que depois ali na lei vai ter que ser feita uma correção, né? Tem em vários lugares 2020 ainda. Está acompanhando isso, Paulo? Tá? Aqui diz que as prioridades e metas da administração municipal para o exercício financeiro de 2021 são aquelas definidas e apresentadas nos demonstrativos que trazem o artigo 2 dessa lei. Então, depois, quando eles mandarem a proposta do orçamento, vai vir detalhadamente. O 3 é da estrutura e organização dos orçamentos. Isso aqui é praticamente o que diz a 420. Não tenho que alterar. Depois, o artigo 6º, né, da lei. O orçamento para o exercício 2021 abrangerá os poderes legislativo, executivo, suas autarquias. Nós não temos autarquias, acho que até poderia ser retirado da lei suas autarquias e seus fundos. O artigo 7 é praticamente o que diz a 420, também é de que forma que vai ser evidenciadas as receitas e as despesas. Então, são vários anexos e demonstrativos que tem que conter. O parágrafo primeiro, o orçamento do Fundo Municipal de Saúde, que acompanha o orçamento geral do município, evidenciará suas receitas e despesas conforme disposto no artigo, do caput desse artigo. Também não tenho que mudar, né? Para efeito dessa lei, entende-se por unidade gestora central a prefeitura, por unidade gestora das unidades com orçamento e contabilidade própria. O parágrafo terceiro também fala só do quadro do demonstrativo da despesa. Artigo 8º também, como é que tem que vir a proposta orçamentária, que é conforme a 420. Artigo 9º fala da reserva de contingência, que será construída exclusivamente por recursos ordinários, né, recursos próprios, e corresponderá pelo menos a 0,09 da receita corrente líquida. O próximo capítulo trata das diretrizes para elaboração e execução do orçamento do município. Os orçamentos para o exercício de 2021 e suas execuções obedecerá, entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receita e despesas.
O artigo 11 fala que os fundos municipais terão suas receitas por fontes de recursos especificados no orçamento próprio. Isso aqui já é o que rege a 4.320. Não tem... É o que rege a 4.320. Parágrafo 1º, os fundos, com exceção do Fundo Municipal de Saúde, serão gerenciados pelo prefeito municipal, podendo, por manifestação formal do chefe do Poder Executivo, serem delegados a servidor municipal. Então, esse parágrafo fala, né, que os fundos, eles têm, com exceção do Fundo da Saúde, será gerenciado pelo prefeito municipal. Parágrafo 2º, as movimentações orçamentais e financeiras das contas dos fundos municipais deverão ser demonstradas também em balancetes apartados da unidade gestora central, quando a gestão for delegada pelo prefeito a servidor municipal. O artigo 12, os estudos para definição do orçamento da Receita para 2021 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais, da inflação do período e o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e sua evolução nos últimos 3 exercícios. E é só uma forma de que forma que tem que ser elaborado, estimado as receitas para o orçamento de 2021. Parágrafo único, até 30 dias antes do encaminhamento da proposta orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará à disposição à Câmara Municipal os estudos e as estimativas da Receita. Artigo 13º. Se a receita estimada para... Aqui também tem que ter uma correção. Comprovadamente não atender ao disposto no artigo anterior, quanto aos estudos e a estimativa, o Legislativo, quando a discussão da proposta orçamentária, poderá solicitar ao Executivo Municipal a sua alteração e, consequente, adequação do orçamento da despesa. O artigo 14 também ele só traz uma repetição, fala sobre a limitação de empenho, que é quando as metas bimestrais de arrecadação não forem cumpridas, tem que se fazer a limitação de empenho. E aqui ele traz quais são as despesas, né? Contrapartida para projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de fontes extraordinárias, como convênios, operações de crédito, alienação de ativos, desde que ainda não comprometidos, obras em geral, desde que ainda não iniciadas. Dotação para combustíveis destinada à frota de veículos dos setores de transportes, obras, serviços públicos e agricultura. E dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades. No parágrafo único, na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação, para a implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior da unidade gestora, observada a vinculação da destinação de recursos. Aqui ele diz, né, que se tiver um superávit do exercício anterior, pode ser levado em consideração, porque talvez não tenha atingido as metas bimestrais, mas como teve superávit do exercício anterior, talvez não seja necessária a limitação de empenho. Desculpa. Artigo 15º. Aqui fala da compensação, de que trata o artigo 17º, parágrafo 2º da Lei Complementar 101. Quanto à criação ou aumento da despesa, né? Ele pede que tem que ter esse previsto no demonstrativo. Isso aqui também é só um cumprimento da LRF. Artigo 16, aqui fala sobre os riscos fiscais, né? Que são capazes de afetar o equilíbrio entre as contas públicas. Às vezes, alguma ação judicial que não estava previsto e que daqui a pouco pode impactar na execução das outras despesas. Então, se houver, né, os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos da reserva de contingência. E também, se houver o excesso de arrecadação e do superávit financeiro do exercício de 2020, no caso, né?
Aqui está 2020, está errado, seria do exercício anterior. Parágrafo 2º. Sendo esses recursos ainda insuficientes, né, o Executivo Municipal encaminhará o projeto de lei à Câmara, propondo anulação de recursos ordinários alocados para investimento, desde que não sejam comprometidos. O artigo 17, ele repete sobre a reserva de contingência que já foi vista no artigo 9º. Talvez tenha que rever, ou deixa o artigo 9º, ou modifica, né? O artigo 16º, ele está mais completo. Ele fala que constitui risco, aliás, o artigo 17 está mais completo. Os orçamentos para o exercício 2021 destinarão recursos para a reserva de contingência, não inferiores ao 0,09% das receitas correntes líquidas. Aí, no parágrafo 1º, ele fala, os recursos da reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais. E no parágrafo 2º, ele está autorizando o quê? Se não houver riscos fiscais até dia 10 de dezembro de 2021, o Poder Executivo pode utilizá-lo. O artigo 18, os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no TPA. Isso aqui é uma repetição do que já fala a LRF. O artigo 19, aqui também é só, já é uma determinação da LRF, que ela fala que o Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual o desdobramento da receita. O artigo 20, os projetos e atividades priorizados na Lei do Orçamento de 2021, com dotações vinculadas à destinação de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, eleição de bens e outros, só serão executados e utilizados a qualquer título se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa. Também isso é o que já fala a LRF. A apuração do excesso de arrecadação de que trata a 4320 será realizada em cada destinação de recurso para fins de abertura de crédito. Então, aqui é também uma previsão da 4320, que se deu excesso de recurso de uma receita, ela tem que ser suplementada somente naquela dotação. O parágrafo 2º, na Lei Orçamentária Anual, orçamento da receita e da despesa, identificarão com codificação adequada cada uma das destinações de recursos. Também já um cumprimento à LRF. Artigo 21, a renúncia de receita estimada para o exercício de 2021, constante do demonstrativo, que a gente viu lá atrás, se eu não me engano, são R$50 mil para esse ano de 2021. Isso, 55. Não será considerado para efeito de cálculo do orçamento, só já entra deduzindo. Artigo 22, a transferência de recursos do Tesouro Municipal às entidades privadas. Aqui, atenção, trata de quando o município passa recurso para entidades, né? Entidades privadas beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica. Então, tem que ter uma lei uma lei que passe pelo legislativo e autorize. Parágrafo único, as entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 60 dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo Serviço de Contabilidade. Artigo 23, os procedimentos administrativos de estimativa de impacto orçamentário e declaração do ordenador da despesa, de que trata o artigo 16 da Lei Complementar 101, deverão ser inseridos no processo que abriga os autos de licitação ou de dispensa de inexigibilidade. Parágrafo único, para o efeito no disposto nesse artigo, são consideradas despesas irrelevantes
aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2021, em cada evento, não exceda o valor limite para dispensa de licitação fixada na Lei 866. O artigo 24, as obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos, na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito. Parágrafo único. As obras em andamento e os custos programados para a conservação do patrimônio público estão apresentadas no relatório sobre projetos em exercício e despesas com conservação do patrimônio público no exercício de 2000 e... Também tem que fazer uma correção. Artigo 25. Despesas de competência de outros entes da federação só serão assumidas pela administração municipal quando firmado por convênios, acordo ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária. Artigo 26. A previsão da receita e a fixação da despesa serão orçadas para 2021 a preços correntes. Artigo 27. A execução do orçamento da despesa obedecerá dentro de cada projeto de atividade ou operações especiais. A dotação fixada para cada grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, com a apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a portaria da STM. Isso aqui ela só faz um copia e cola também, segue os parâmetros da legislação. Artigo 28. Durante a execução orçamentária, também tem que fazer uma correção ali, seu Zé Paulo. O Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das unidades gestoras, na forma de crédito especial, desde que se enquadre das prioridades por exercício de 2021. Artigo 29. Fala sobre o controle de custos. Ainda não temos esse daqui, mas vai ser obrigatório no futuro ser implementado, que é importante na realidade. Artigo 30. Os programas priorizados por essa lei, extraídos do PPA e contemplados na LOA de 2021, serão desdobrados em metas quadrimestrais. Essas metas quadrimestrais, a Comissão de Finanças e Orçamento, ela sempre, a prefeitura faz a apresentação, né? Aqui ele está reafirmando que tem que ser apresentado. O artigo 31 fala sobre os créditos suplementares, né? A criação de grupo de natureza de despesa em categoria de programação ou a elevação do crédito orçamentário fixado na lei orçamentária para cada grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, excluído deste último remanejamento realizado dentro da mesma categoria. Aqui, esse artigo trata das formas de crédito, né, suplementar. O próximo fala das disposições sobre a dívida pública municipal, né? A Lei Orçamentária de 2021 poderá conter autorização para contratação de operação de crédito, para atendimento a despesa de capital. E aqui vocês estão colocando um limite de endividamento de 50% das receitas correntes líquidas, apurada até o segundo mês imediatamente anterior à assinatura do contrato. Então, define o limite e qual vai ser a base de cálculo, né? O artigo 33, a contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica. Artigo 34, se ultrapassar o limite de endividamento, né, definido no artigo 31 dessa lei, enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira. Das despesas de pessoal. Aqui ele traz de forma genérica, né? O artigo 31, o Executivo e Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderá, em 2021, criar cargos e funções
alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens, admitir pessoa aprovada em concurso público ou em caráter temporário, na forma da lei, observados os limites e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na Lei do Orçamento para 2021. Artigo 36. No caso de necessidade temporária de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a administração municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores quando as despesas com o pessoal excederem a 95% do limite estabelecido. Então, aqui a lei está dando uma brecha, né? Mesmo que a despesa de pessoal estiver acima de 95% do limite, ainda pode ser feito as horas extras. Artigo 37, o Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas de pessoal, caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF. Eliminação de vantagens concedidas a servidores, eliminação das despesas com horas extras, exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão e demissão de servidores admitidos em caráter temporário. Kelly, artigo 38. Por favor, vereador. Eu cumprimento aí o presidente, cumprimento os demais que estão na reunião. Eu pergunto que nesse artigo aí, se me foge da memória, a primeira demissão seria os cargos de confiança, a antiga lei? Eu não cheguei a olhar a antiga lei de vocês, mas a antiga da LDO, acredito que não tenha mudado. Mas na LRF está primeiro os cargos comissionados. Primeiro os cargos comissionados, para depois as gratificações, para depois... Estado probatório, extra. Então tá, depois nós conferimos com a lei antiga. Pode ser? Anota isso para mim, Kelly. Anoto sim. Anota no artigo, fazendo um favor, citar conforme a lei de 2019. Tá, eu olho sim e vejo. Tá bom, pode continuar. Vamos continuar? Artigo 38. Para efeito desta lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão de obra, referente à substituição de servidores, a contratação de mão de obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no plano de cargos da administração municipal. Aqui, assim, é que se o município, digamos assim, resolva não ter mais os serviços gerais, e ele pode contratar uma empresa para fazer a limpeza dos espaços públicos. Então, isso também conta como despesa de pessoal, porque nós estamos substituindo o que poderia ser servidor por terceirização. Isso é só uma previsão da lei. A gente, na realidade, hoje não tem no município terceirização de mão de obra, né? Mas já está prevendo. Parágrafo único. Quando a contratação de mão de obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa. Aqui também, nós como não usamos terceirização, mas aqui está dizendo, se eu, além de eu contratar a terceirização de mão de obra e a pessoa vai lá fornecer os materiais de limpeza, ele só está prevendo aqui na lei que vai ser colocado como outras despesas de pessoal decorrentes de contratação de terceirização. Só uma previsão. Na legislação tributária, alteração da legislação tributária, artigo 39. O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classe menos favorecidas. Considera anistia para estimular a cobrança da dívida ativa,
devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da Receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos 2 subsequentes. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para a cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do dispositivo no artigo 14 da LRF. Aqui ele prevê nesse artigo 40, né, às vezes o que a dívida ativa da pessoa é tão pequena que não vale a pena ser cobrado, vai se gastar mais para o procurador do município fazer o processo, então ele está dizendo que, enfim, pode ser cancelado e não vai ser tido como renúncia de receita. Artigo 41, o ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do orçamento da Receita somente entrará em vigor após a adoção de medidas de compensação, seja por aumento da receita ou mediante cancelamento, pelo mesmo período de despesa em valor equivalente. O próximo são as disposições gerais, né? O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Complementar 1050 de 2006. Essa lei, ela dispõe sobre os prazos do PPA, da LOA e da LDO, que apreciará e devolverá para sanção até dia 10/12 de 2020. Parágrafo 1º, a Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o dispositivo no caput. Então, vocês não vão entrar em recesso enquanto não aprovar a lei. Parágrafo 2º, se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2021, fica o Executivo Municipal autorizado a executar, em cada mês, até 1/12 das dotações da proposta orçamentária encaminhada ao Poder Legislativo. Aqui ele prevê, caso o Poder Legislativo não aprove o orçamento para 2021, ele prevê que ele pode usar 1/12 do seu orçamento atual. A Lei Orçamentária de 2021 poderá autorizar o Poder Executivo a abrir créditos suplementares até determinada importância, conforme vocês determinam sempre lá na Lei do Orçamento, quantos % que o Poder Executivo pode abrir créditos suplementares. O artigo 43, serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivado por insuficiência de tesouraria, conforme disposto no artigo 117 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Artigo 44, o Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o governo federal, estadual, através de seus órgãos da administração direta ou indireta, durante o exercício de 2021. Artigo 45, o Executivo Municipal está autorizado a firmar acordos e ajustes judiciais ou extrajudiciais. Artigo 46, a lei entra em vigor na data da publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021. Agora fica a critério dos vereadores e da comissão, não sei se tem algum... Ô, Kelly, eu queria fazer uma pergunta. Oi. Por favor, diga seu dia. Eu queria fazer uma pergunta. Em termos de porcentagem, lá no começo você deu as porcentagens dos gastos que o executivo pode fazer. Com a saúde, você falou em 15%, não? Não, eu só fiz uma observação, porque, na realidade, quando a gente falou qual é a estimativa da receita, veja se é isso que eu falei. Diante da estimativa da receita para comportar as despesas para 2021, são 32 milhões, né, de receita. Está previsto... Desculpa. Só falando... para nós poder certificar, segundo aqui veio aqui, que está faltando 1 minuto e meio para nós
cumprir o nosso tempo. Daí, se caso o tempo se encerrar, nós temos que esperar o Juninho encerrar e dar o ok novamente para a gente poder terminar. Essa é a pergunta que eu quis fazer. A estimativa é gasto de 15% com a saúde, né? Não, 15% é constitucional. No mínimo, 15% da receita tem que ser gasto em saúde, né? Tá. E o montante além disso não tem uma quantia? Não, mas isso vai vir no orçamento, na lei de orçamento, porque aqui é só o PPA. Então, ele só traz do modo geral, não está certinho o valor que vai ser alocado em cada, na saúde, na educação, entendeu, Sudilmo? Aqui é só uma previsão geral da despesa. Daí, quando vir a lei do orçamento, é que vai vir especificamente cada projeto, atividade, tudo direitinho. Tá bom. Beleza. É porque eu acho que na saúde vai mais do que na educação, né? Vocês podem ver quando é apresentado as metas para vocês, sempre gasta mais do que 15% na saúde, né? Sempre. Então, só para concluir ali que o vereador Dilma tinha questionado, né? Então, o detalhamento da despesa, ela vem na lei do orçamento, né? Ela vai vir detalhado o que vai estar de alocado de recursos para a saúde, para a educação, aí vai vir detalhadamente. Ô, Gilberto, tu tinha questionado no artigo 37, né? Sim. O executivo, só um pouquinho, eu já vou te responder. A lei das diretrizes orçamentárias para 2019, eu olhei, tá? Eu posso ver do ano passado para 2020. Ela era o contrário, você tem razão. Eu acho que assim, a Kelly, cumprimento a todos novamente, eu penso que, para nós proteger a todos os funcionários públicos, eu acho que o primeiro afastamento seria dos cargos comissionados, diretores, secretários, para depois você cortar da carne de alguém que já é concursado numa administração. Isso, está previsto. O primeiro seria exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão. Tá, então eu gostaria que seguisse as normas de 2019 e 2020. Se assim me permitir, eu faço emenda já, tá? Se o nobre colega Zé Paulo, que é o presidente da comissão, vereador Dilma, os demais que estão aí, eu apresento essa emenda porque assim nós estaremos protegendo os funcionários de carreira. Tá bom, Betinho, tá certo. Concordo. Obrigado, vereador. Novo presidente Zé Paulo. Tranquilo. Tá bom. Por aqui, agora o senhor aqui. Mais alguém gostaria de manifestar? Presidente Zé Paulo, eu pediria uma cópia do novo agora, da LDO, e do 2020. Eu quero fazer alguns comparativos e apresentar ainda algumas emendas, caso não esteja, conforme a gente votou em 2019 para 2020. Seria daí na sessão de segunda-feira, na hora da aprovação, daí já apresentaria daí. Apresentaria as emendas, mas essa Sim. emenda eu já apresento hoje, tá, Kelly? Faça esse favor. Já anotei, vereador Gilberto. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Tudo bem explicado, Zé Paulo. Foi muito importante hoje. Não sei se tem mais algum vereador que gostaria de participar, apresentar mais alguma coisa para que a gente pudesse, assim, ficar bem ciente das questões. Não, senhor presidente, só agradecer a comissão que tem conduzido esse trabalho, agradecer o trabalho da Kelly, do Juninho, funcionário da Câmara, dizer que a gente está satisfeito pela explicação. Foi uma das exceções de mais tempo de trabalho que eu já vi nos meus 20 anos aí de casa. Isso mesmo, a gente estando online, um grande trabalho, bem satisfeito esse vereador com a Casa do Poder Legislativo. Eu só gostaria também que
fosse feito, né, a correção desses números aí de data que estão errados, né? E agradecer a Kelly pelo trabalho, pela apresentação dela. E agradecer também o presidente da comissão, o vereador José Paulo Veloso. E faço das minhas as palavras do vereador Betinho, do Dilma, que foi uma reunião de grande êxito, né? Onde a gente ficou bem satisfeito, todos nós atentos, né? A leitura da Kelly. Então, deixo aqui meu agradecimento a todos. Agradeço as palavras dos novos colegas. Nossa contadora Kelly, com a palavra também, né? Quero agradecer a oportunidade de estar participando dessa audiência pública, ao convite do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, José Paulo, e espero que eu possa contribuir inúmeras vezes no que eu puder auxiliar todos os vereadores nas dúvidas que venham surgir, e espero desempenhar ainda melhor o meu trabalho à medida que a gente vai criando experiências em poder auxiliá-los melhor, tá bom? Muito obrigada, viu? Valeu, obrigado, Kelly. Tudo de bom. Obrigada. Obrigada, senhor presidente. Não havendo mais nenhum vereador que queira fazer uso da palavra, eu quero agradecer aqui de coração a nossa contadora, que gentilmente veio aqui, fez essa bela explanação para que todos pudessem assim sair das suas dúvidas. Agradecer os colegas que estão acompanhando esta sessão online, aqui, essa audiência pública, né? E já que nós não temos mais nenhum assunto para tratar dentro da audiência pública, o que resta é agradecer a pessoa do presidente, a nossa secretária que nos auxiliaram aqui, e um abraço a todos os vereadores, né? E deixo encerrada essa audiência pública.